Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiro eu vou ler uma mensagem para a gente se harmonizar, se ligar com o plano espiritual. Bom, o nome da mensagem é Conceito do Bem. Ela é do livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, Conceito do Bem. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 48. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Capítulo 17, item 3. Toda vez que ouças alguém referindo-se ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica, à vista da felicidade com que maneja a moeda. Há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiogravasses os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação, detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política, tão logo surge na vértice da administração. Há quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas frequentemente, se lhe fotografasses as telas do espírito, nele surpreenderias um mártir de cerimoniais e banquetes constrangido, entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum. A face da significativa remuneração que percebe, há quem o veja muito bem, posto da esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se lhe observasses as mais íntimas reações dele, acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais simples. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo sob os lauréis da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateasses a alma por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos assim o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência apara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos apenas para cuidar do bem de si mesmo, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Então, nem sempre, né, aquilo que acha que é bem, que a pessoa ela só faz o bem ou ela está muito bem em determinada situação, se a gente pudesse ver dentro dela, ver como ela realmente está sentindo, normalmente não é aquele bem que a maioria imagina, né?
E essa mensagem veio bem a dizer sobre a nossa lição de hoje, que é o homem de bem. Então, vou fazer a oração. Deus Pai, Jesus Mestre amado, espiritualidade amiga aqui presente, agradecemos mais uma vez nesta última palestra de quarta-feira do ano de 2025. Agradecemos imensamente a equipe espiritual que em todas as quartas estiveram conosco. Agradecemos a equipe que dirige a Casa do Caminho, a equipe espiritual que olha pela nossa Casa do Caminho. E pedimos que continue nos auxiliando, nos orientando, recebendo a todos que aqui chegam com amor, com doses de paciência, durante o ano vindouro, o ano de 2026. Temos certeza que estaremos protegidos, amparados, guardados por esta equipe de luz que comanda a Casa do Caminho, espiritualmente. E hoje, mestre, pedimos que nos auxilie na lição de hoje, que possamos passar realmente aquilo que é necessário para podermos entender um pouquinho melhor a mensagem do dia. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, como eu falei, hoje a gente vai ver sobre o homem de bem. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Aí, semana passada, a Sônia nos falou muito bem sobre caracteres da perfeição. E hoje ficou para mim o homem de bem. Eu vou ler um pedaço, que ela é uma lição bem comprida, então eu vou ler um pouco e comentar, porque não dá para ler tudo, ela é muito grande. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez tudo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à tua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E assim vem descrevendo todas as características do homem de bem. Se a gente for olhar a letra, sem tirar o espírito da letra, a gente vai falar assim, nossa, mas para ser um homem de bem é muito difícil, é muita coisa. Como que a gente vai conseguir praticar tudo isso? Aí a gente tem que lembrar que
nós vivemos, né, numa planeta de provas e expiações. Então, aqui não tem ninguém perfeito, não tem ninguém anjo, né? Nós somos todos, sem exceção, somos aprendizes ainda dos ensinamentos de Jesus. Essa não é nossa primeira nem nossa última encarnação. A gente já teve inúmeras, só Deus sabe quantas encarnações, e ainda teremos infinitas encarnações pela frente. Então, o que a gente tem que ter em mente é que nós temos luz e sombras, e temos que aceitar essa luz e a sombra que temos em nós. A gente tem que ser realista. Eu não sou só luz, eu não só sou o bem, eu também tenho o lado mal, o lado sombra. E é essa sombra que a gente veio para tentar aos poucos, um pouquinho de cada vez, a se melhorar, a superar aquilo que está errado em nós. Então, é como dizia Santo Agostinho, a gente tem que todo dia, antes de dormir, fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente fez durante o dia. Será que eu magoei alguém? Será que o que eu respondi para aquela pessoa lá no ponto de ônibus, eu não magoei ela? Será que eu não deixei de dar um bom dia, um sorriso para quem eu encontrei na rua, uma palavra maldada? E vai vendo tudo aquilo, inclusive, principalmente, os nossos pensamentos. Porque a gente não consegue parar de pensar. Não adianta. Eles vêm aos montes, você não consegue controlar, aquilo vai, mas aí é onde a gente precisa começar a domar essa multidão de pensamentos que vem até nós e começar a trocar. Veio um pensamento ruim, às vezes a gente lembra de algo que aconteceu lá em 1980 e aquilo começa bater na nossa cabeça, e aí você fala, mas peraí, 1980, já são mais de 40 anos, já foi. O que eu fiz não tem como eu ir lá em 1980 e resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar, respirar fundo e trocar esse pensamento. Vamos pensar assim, como eu estou agindo hoje, para melhorar aquilo que eu fiz lá em 1980, se de repente foi algo, né, que prejudicou alguém, né, ou alguém nos prejudicou. Aí, o que eu vou fazer para mudar isso? Vou mandar sentimentos bons se eu prejudiquei aquela outra pessoa, se ela já partiu ou se não tem como eu ir atrás dela, através de pensamentos, pedir perdão, pedir, né, que a gente errou, mas agora a gente está diferente, que agora a gente já é uma outra pessoa. E pronto, não voltar naquilo. Mudar o pensamento. O que eu estou fazendo hoje? O que eu posso fazer hoje para me melhorar? Né, para ser uma pessoa melhor do que eu fui em 1980, ou seja lá, ou que fui ontem, ou que fui hoje de manhã. Então, todo dia, todo momento é momento da gente se melhorar. É um pouquinho de cada vez. Ninguém dá salto, ninguém acordou hoje, dormiu ontem imperfeito e acorda hoje perfeito. Não tem, não existe. A evolução, né, não dá saltos. É um pouquinho de cada vez, um passinho de cada vez. Então, segundo o Evangelho, né, segundo esse Espiritismo, o homem
de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza, praticando o bem desinteressadamente e agindo como gostaria de ser tratado, sempre com humildade, tolerância e fé, buscando a evolução espiritual e se questionando sobre suas falhas para corrigi-las, sem ódio, vingança ou vaidade. Ele vê todos como irmãos, respeita as convicções alheias, não busca elogios e usa seus bens com moderação, priorizando o espírito sobre a matéria. As características do homem de bem. Prática do bem. Cumpre a lei de justiça, amor e caridade, fazendo o bem sem esperar recompensa e praticando a regra de ouro, fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Autoconsciência, examina sua consciência buscando identificar e corrigir suas imperfeições, sem se vangloriar. Humildade e tolerância, é indulgente com as fraquezas alheias, sabendo que também precisa de indulgência. Não odeia, não vinga e não julga. Fé e resignação. Tem fé em Deus, aceita as dificuldades como provas e valoriza os bens espirituais acima dos materiais. É bom, humano e respeitoso com todos, sem distinção de crenças ou de raças, vendo em cada um irmão. Não se alegra em evidenciar defeitos alheios e cuida dos interesses dos outros antes dos seus. Não busca a própria glória, a satisfação íntima de fazer o bem é suficiente, sem a necessidade de elogios. Então, principalmente agora, nessa época em que estamos vivendo, que parece que tudo está fora de ordem, tudo está desequilibrado. Não é essa sensação que a gente tem olhando o noticiário, olhando os jornais, a internet, então, Deus me livre daí, que mostra coisas assim terríveis e às vezes falsas, né? Que nem tudo aquilo que a gente vê na internet é real. Tem muita coisa, as famosas fake news. E até isso, para a gente saber o que é real e o que é fake, é um pouquinho difícil. A gente tem que olhar as minúcias para poder chegar a uma conclusão. Dá até, como eu falei no início, às vezes, né, se a gente olhar só o lado material da coisa e não olhar a parte espiritual, moral, a gente se decepciona. É onde, né? Mas aí vem a doutrina espírita, o Consolador prometido, e vem nos mostrar que tudo passa, tudo na vida tem solução. O que hoje a gente acha uma tragédia, que nunca vai sair daquele buraco, daquele marasmo, na realidade não é assim. Na realidade, a gente consegue dar a volta por cima, a gente consegue sair daquele buraco e vai ficar tudo bem. É como o Chico falava, nada eterno, nem a felicidade, nem a tristeza, nem a doença, tudo vem por um motivo. Se hoje eu tenho uma doença, ela tem que me mostrar algo de bom para mim. Eu gosto daquela novelinha das 6, a Eta Mundo Melhor, que o Candinho tem uma frase assim que eu acho o máximo. Ele fala assim, tudo que vem de ruim na vida da gente é para melhorar. Porque ele fala assim, que quando ele recebe algo, e na novela ele é o que só recebe as bombas, ele é um exemplo de homem de bem, assim, o que é possível hoje, né, no nosso meio. Porque ele é uma pessoa simples, humilde,
ele nasceu rico, mas foi tirado da mãe, cresceu com parentes e essas pessoas não gostavam dele, ele sofreu todas as humilhações possíveis. Aí quando se tornou adulto, que ele foi à procura da verdadeira mãe, ele encontrou, né, se tornou rico, mas ele continua sendo aquela pessoa humilde, que fala errado, que auxilia todo mundo, que seus funcionários ganham bem, que o que a pessoa precisar dele, ele está ali. Ele esquece dele para auxiliar o outro. E isso, hoje na Terra, é considerado uma pessoa de bem, é um homem de bem. Ele é perfeito? Não, ele tem um monte de, de ainda coisas para se aperfeiçoar, né? De princípios para melhorar, mas ele tenta ser alguém que se melhora todo dia e que vê nessas coisas ruins que acontecem para ele vê que isso vem para ensinar algo. Então, é isso que a gente tem que tentar. Não é que a gente vai conseguir de hoje para amanhã, não. Mas que a gente tem que tentar na nossa vida diária. É tentar ver o lado bom dos acontecimentos, o lado bom das coisas que acontecem. Tirar lições de coisas que às vezes a gente acha muito ruim, mas que a gente tem que pensar. Nada é por acaso. Se hoje eu estou passando por isso vai passar e ela vai me deixar uma lição. A vida pode ser mais feliz, mais fácil de viver. Não precisa ser uma prisão, uma coisa ruim. Tudo que a gente precisa para viver bem está dentro de nós mesmos. Né? Só a gente pode se melhorar. Nada externo vai fazer a gente melhorar. Não é se eu vou estar lá na praia ou se eu vou estar num resort 5 estrelas, se eu vou estar num país maravilhoso que vai me mudar, que vai fazer eu sentir feliz. Não, eu posso aqui mesmo, no bairro Tiradentes, me sentir uma pessoa feliz, uma pessoa do bem, agradecer a tudo que temos, saber que tudo veio de Deus, que tudo vem dele, que ele está dentro de mim, que ele está na florzinha lá fora do jardim, no passarinho que passa voando, na abelhinha, em tudo, em tudo. E tentar tocar a nossa vida agradecendo a tudo. Quando a gente começa a agradecer, as coisas vão se melhorando automaticamente, porque a gente deixa de fixar nas coisas ruins, no que está ruim. Mesmo com toda essa bagunça que está aí fora, não só no nosso Brasil, no planeta, mas a gente tem no amanhecer um sol maravilhoso despontando, o entardecer com um pôr do sol divino, à noite a lua. Eu amo a lua cheia, então no dia de lua cheia eu brinco que eu sou igual lobisomem que fica só falta fazer eu não faço mas que eu fico lá namorando. Então isso é presente de Deus para nós, né? Para que melhor do que isso? A gente consegue, né, andar, a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer o que a gente quer fazer. E mesmo aqueles que estão numa cadeira de roda ou estão em cima de uma cama, ainda pode ser grato a Deus, ainda pode se sentir feliz, agradecendo por tudo que a pessoa tem
internamente, porque se o corpo material dele está preso, está ali com algum problema sério, o espírito dele é livre. O espírito dele pode viajar para onde quiser na hora que ele está dormindo, né? É só se ligar ao plano espiritual, é só confiar que existe um plano espiritual muito além de nós, que todo mundo pode ter acesso. É só a gente permitir. Para isso, é deixar o orgulho, vaidade de lado e deixar que essa espiritualidade tome conta da gente. A gente falar, eu sei que sou filho de Deus, que Deus me ama e Ele só quer o bem para mim. Então, nada vai me prejudicar, nada vai me afetar, porque eu sei que eu tenho apoio, né, dos amigos espirituais, do anjo da guarda de cada um, todo mundo tem seu anjo da guarda, e pode seguir em frente sendo feliz. É simples? Não, mas se a gente começar a praticar todo dia um pouquinho, ter boas leituras, se dedicar a querer aprender, porque o que a gente vê muito, isso não é só na doutrina espírita, em qualquer religião, em qualquer crença, a gente vê o por fora, a casca. Ah, tá estudando, tá fazendo palestra, tá isso, aquilo, mas se for olhar lá dentro, igual falou numa parte do texto, se tirar uma radiografia, conseguisse e ver o íntimo de cada um, não seria bem assim. Era só a casca, a aparência do bem, mas na realidade não está no bem. Jesus querido, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez por estas lições que servirão para nós todos. Sabemos o quão difícil é ainda deixarmos as coisas materiais e nos dedicarmos às coisas espirituais. Mas sabemos que isso é possível e só depende de nós, de cada um de nós. Que possamos, Senhor, neste final de 2025 e 2026 já está batendo a nossa porta, que possamos nos colocar alguns momentos em meditação, para podermos olhar para dentro de nós e sem medo de ver o que está errado, sem medo de ver o que já fizemos de bom, o que conseguimos, e através do que a gente vê, do que a gente sentir, tentar nos melhorarmos. Podemos hoje só termos cascas, mas dentro de nós temos um espírito de luz, um espírito capaz de se modificar e sair aos poucos dessas cascas e tornarmos verdadeiras borboletas ao caminho da luz. É com esta certeza, amado Mestre Jesus, que encerramos as nossas palestras de quarta-feira do ano de 2025. E temos a certeza que 2026 nos auxiliará ainda mais. Gratidão, Mestre, gratidão, espiritualidade amiga, e que possamos retornar
com mais fé, mais esperança de dias melhores. Que assim seja, graças a Deus.